Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Que maravilha poder estar aqui nessa noite, nesse evento tão diferenciado, um evento comprometido com a palavra de Deus, um evento comprometido também com o social. Que o Senhor abençoe essa igreja grandemente. Eu gostaria de agradecer o pastor GG pelo convite, tá? Deus continue abençoando a vida do Senhor. Muito obrigado. Agradecer os irmãos que nos recepcionaram, a irmã Maria e o seu esposo. Que o Senhor continue abençoando vocês. E já sei que o Senhor tem feito grandes coisas neste lugar. Só de ter dado para vocês esse espaço maravilhoso, que o Senhor continue abençoando a irmã Dilma, nessa obra maravilhosa que o Senhor colocou nas suas mãos aqui, trabalhar com a filantropia da igreja, trabalhar com o social. E eu creio, viu, irmã Dilma, que um implante aqui nesse lugar de portadores de especificidades, que o Senhor venha abrir as portas neste lugar, para que nós possamos receber, né, não só as crianças especiais, mas receber também os adultos especiais. E nessa noite, eu vou falar para vocês sobre o autismo. Deixa eu só ligar aqui. Opa. Obrigada, irmão. Deixa eu só abrir aqui. Antes de começar a falar para vocês sobre o autismo, eu gostaria de falar para vocês um versículo da palavra de Deus, lá em Gênesis, que fala assim, olha, tudo que Deus fez, Deus olhou e viu que era bom. Quando Deus terminou de fazer toda a criação, Ele olhou para a criação, olhou para o homem que Ele havia criado e disse Deus que é muito bom. Então, dentro desse versículo, está enquadrado todos nós. Ninguém ficou de fora da bondade de Deus. Ninguém ficou de fora da maravilha da criação de Deus. Então, não existe na Bíblia um versículo específico que fale sobre o autismo, mas existe na Bíblia que eles são criaturas de Deus, porque são seres humanos à imagem e semelhança de Deus, assim Deus os criou. Então, eles também, como todos, são criação e é uma coisa muito boa. Antes de entrar totalmente no contexto do autista, eu gostaria de falar para vocês como que o Senhor me chamou para trabalhar com os especiais. Eu cheguei em uma congregação a qual nós fomos transferidos, e ali naquela regional, eu dobrei os meus joelhos e comecei a orar e falar com Deus. Senhor, o que o Senhor quer de mim aqui nesse lugar? Deus, eu não quero ser mais uma pessoa aqui. Eu preciso que o Senhor me mostre qual é o chamado que o Senhor tem para a minha vida aqui neste lugar. Você sabe qual é o seu chamado? Você sabe para que o Senhor te chamou? Você sabe por que você está neste lugar? Você já perguntou a Deus o que Ele quer que você faça? E assim eu estava fazendo na minha oração. E o Senhor falou para mim como eu estou falando para vocês. Deus falou para mim, olha ao seu redor. E eu, na minha oração, parei de orar, olhei e voltei a orar e falei, Deus, eu não entendi. E Deus falou novamente, olha ao seu redor e você vai ver por que eu te trouxe aqui. E eu fiquei com aquilo no meu coração. Quando acabou a oração, eu me assentei, começamos a louvar o Senhor. E chegou uma irmã com uma menininha especial e sentou do meu lado. E eu olhei para ela e fiquei feliz. Falei, olha, uma garotinha especial. E continuou o louvor, continuou. Eu vi adentrando um rapazinho cadeirante. E aquilo meu coração ferveu. E de repente entrou uma irmã com uma menininha muda. E Deus falou, para isso eu te chamei para este lugar. E eu fiquei maravilhada com o que o Senhor fez na minha vida de lá para cá. A minha formação acadêmica, eu sou formada em educação especial,
sou formada em magistério, educação infantil, psicologia infantil, pedagogia, sou habilitada com 4 habilitações para o autismo. Mas por que tudo isso? Por quê? Porque eu senti a necessidade de me especificar em uma área. A área que o Senhor me deu. A área que o Senhor me deu, eu estou vendo ela ali fora, ó, rodando para lá e para cá. É o meu filho Arthur. Muitas vezes, você olha para uma dificuldade e não sabe o que você vai fazer. E eu comecei a pensar, Deus, dentre tantas formações, eu preciso me especificar mais, preciso me especificar mais. E dentro daquele chamado ali na igreja, concluiu-se tudo em um aniversário de um pastor que nós fomos. Nós chegamos naquele aniversário e uma menininha estava chorando lá fora. Ela chorando, chorando, e os irmãos estavam bem assim, com a mão na cabeça dela, repreendendo o demônio dela. Era uma menininha, que eu falo menininha, mas ela tem 28 anos, mas era uma menina especial. E os irmãos estavam, sai em nome de Jesus, está repreendido em nome de Jesus. E aquilo, meu coração foi doendo, e eu cheguei, agachei, coloquei a mão na perninha dela e falei assim, vai ficar tudo bem, fica tranquila. Aí ela foi virando o olhinho assim para mim, olhou para mim, e ela tem o hábito de ficar balançando a cabecinha. Aí eu passei a mão no rostinho dela, fui deixando ela sentir confiança em mim, e falei para ela, vai ficar tudo bem. Aí ela olhou para mim e falou assim, pode não? Eu falei, pode sim. Ela chama Karina, é uma menininha lá da nossa região. E essa menina estava andando pela igreja. Após a oração, após ter conversado, ela entrou para a igreja e ficou andando, porque ela andava muito igual o Arthur. E ela chegava de pessoa em pessoa e falava, pode não, pode não, pode não, pode não, pode não. E as pessoas falavam, não, pode não, pode não. E aí ela ficava brava. Como eu falei com ela que pode sim, eu quebrei o gelo dela. Porque ela só ouvia, pode não, pode não, pode não. Aí ela falou assim, ué, quem é essa que falou pode sim? Aí ela virava para mim, Manqueide, pode sim? Eu falei, pode sim, pode sim. E assim, naquela noite, o pastor que direcionava o aniversário, ele disse assim, a mãe dessa menina, que está atrapalhando o culto aqui, que está andando para lá e para cá, podia fazer o favor de vir pegar essa menina e tirá-la daqui e colocar para sentar no culto, com pessoas como vocês. E o meu coração doeu mais ainda. E em seguida, o pastor convidou uma irmã para cantar. E a irmã que o pastor convidou para cantar, era consequentemente a mãe da menina. Aí ela pegou o microfone e falou para a igreja, igreja, essa menina que está andando aqui, para lá e para cá, é minha filha. Ela não atrapalha em nada, ela não faz maldade com ninguém, ela não machuca ninguém. Eu só a trouxe para o culto porque não tinha onde deixar, não tinha ninguém para ficar com ela. Então eu a trouxe comigo, mas assim que eu terminar de louvar, eu vou embora e vou levá-la. E aquilo meu coração doeu mais ainda. E eu entendi o meu chamado. Eu entendi por que o Senhor me chamou, por que o Senhor me deu um filho especial, por que o Senhor me trouxe até aqui. E daquele dia em diante, nunca mais eu parei de trabalhar com crianças especiais. E naquela noite, o Senhor me deu uma visão. Você vai montar um grupo de mães especiais. Eu cheguei em casa, liguei para a coordenadora do departamento infantil da igreja e disse para ela, quantas crianças especiais nós temos na nossa região? Ela falou, tia Cleide, eu não sei, mas eu posso fazer uma avaliação para você. Aí eu falei assim, faça isso. Aí ela falou, quanto tempo você precisa? Eu falei, o mais rápido que você puder. E ela rapidamente, hoje a gente tem o Zap que facilita tudo. Rapidamente ela entrou em contato com todas as professoras da região, as professoras já mandou para ela a lista. E daquele dia, há 15 dias, eu fiz um encontro de mães especiais na nossa igreja. E ela me disse, Cleide, vamos abrir o encontro para as pessoas de fora? Eu disse, não, eu quero primeiro saber aqui dentro da igreja, quantos nós temos na igreja. Igreja, fiquem felizes, tinha 52 mães especiais naquele trabalho.
Aleluia, para a honra e glória do nome do Senhor. E ali naquela tarde que nós marcamos, eu pude abraçar aquelas irmãs, eu pude olhar nos olhos dela, eu pude entender a dor que cada uma sente, eu pude estar dentro do DNA de cada uma. Porque eu vou falar com vocês, por mais que vocês, que não são mães atípicas, falem assim: eu sei o que você está passando, você não sabe. Por mais que você diga que sabe, você não sabe. Porque nem dentro de todo sentimento que você tem, você é capaz de saber o que uma mãe atípica passa. E o Senhor me levantou para trabalhar com essas irmãs, com essas crianças, e por isso eu estou aqui nessa noite. E quero dividir com vocês a minha felicidade do meu chamado que o Senhor tem na minha vida. Nós mudamos de região agora, estamos na região do industrial. E a mesma coisa, quando eu cheguei lá, eu fiz. Orei e falei: Deus, eu quero que o Senhor me use neste lugar. Quando eu levantei, quando eu falei pela primeira vez na igreja, apresentamos o nosso filho para a igreja ficou maravilhada, porque ali na região também, eu já realizei o encontro de mães especiais, e nós tínhamos ali 86 mães especiais no nosso encontro no industrial, para a honra e glória do nome do Senhor. E o Senhor tem grandes coisas para fazer na nossa vida, o Senhor tem grandes coisas para fazer conosco, no nosso meio, e eu fico muito feliz quando a igreja abre esse leque, quando a igreja entende a necessidade de trazer assuntos pertinentes, como o autismo, para o nosso meio. Porque a igreja, às vezes a gente pensa, é um assunto que está na moda. Não, não é um assunto que está na moda. Nós vamos ver hoje aqui que é um assunto muito, muito, muito antigo. A situação é porque hoje nós estudamos mais, nós buscamos mais e temos mais acesso à informação e temos mais acesso à rapidez do que está acontecendo no mundo. Então, aqui no nosso meio, quantos são professores de escola dominical? Temos um número bom. E quantos são professores secular? Que maravilha! E quantos são salvos em Cristo e estão dispostos a abraçar essa causa? Glória a Deus! Maravilhas! Então vamos aprender nessa noite. Deixa eu ver se colocou. Pode colocar no que é o que é o autismo, igreja. O autismo é um transtorno do espectro autista. Ele é considerado como uma síndrome neuropsiquiátrica caracterizada por manifestações comportamentais, manifestações comportamentais acompanhadas por déficit, ou seja, é uma síndrome acompanhada por déficits. O que é uma síndrome? Uma síndrome é um conjunto de características e condições que são passíveis de despertar insegurança e medo. E o que é uma síndrome? É um conjunto de sinais ou características que, em associação com uma condição crítica, são passíveis de despertar insegurança e medo. Então, o autismo, ele é uma síndrome acompanhado por déficit. Uma síndrome que traz no portador muito medo, muito receio, muita insegurança, muita dificuldade. E é uma síndrome que nós precisamos entender com amor, respeito, carinho e dedicação. Por mais que você leia, por mais que você tenha a teoria a seu favor, se você não tiver muito amor, é um pouco que impossível de você lidar. Por que eu falo se você não tiver muito amor? Porque eu trabalho na área da educação há 32 anos. Quando eu formei em educação especial,
o autismo não entrava na grade. Nós vimos todas as anomalias, todos os déficits, mas não tinha autismo. Nós tínhamos síndrome de Down, nós tínhamos outras anomalias, mas o autismo não entrou nessa grade. Quando eu formei em educação especial, o Arthur tinha nascido há 4 meses. Eu estudei durante 4 anos, e no último ano eu engravidei e ele nasceu. Eu não sabia que Deus estava me preparando para ser mãe de um filho especial. De um filho especial que ainda não existia um laudo para ele. Ainda não existia nada que trouxesse para mim segurança de entender o que ele tinha. Saber que ele tinha alguma coisa, eu sabia, mas o que era, eu não sabia. Então, foi um processo de muitos estudos, de muitas pesquisas, de muita busca em prol de uma resposta. Até que o laudo do Arthur chegou. O Arthur nasceu em 2004 e o laudo dele chegou em 2012. Ele já estava um rapazinho quando o laudo dele chegou. E fechou este laudo. Obrigada, pastor. Irmão, pode passar, por favor. E eu obtive esse laudo. Por que nós não vimos na faculdade nada sobre o autismo? Por quê? Porque ainda estava em estudos, ainda estava em buscas. Mas não era uma coisa nova, não era uma coisa que tinha acabado de surgir. Em 1943, Leo Kanner, que é um psiquiatra austríaco, radicado nos Estados Unidos, ele recebeu em seu consultório o primeiro caso de autismo. É uma coisa atual, pessoal? É uma coisa nova? Não. Naquela época, em 1943, o autismo era o problema do desenvolvimento humano, que foi descrito pela primeira vez pelo médico Kanner, em 1943. No trabalho de Kanner, foram estudados 11 casos de pessoas que apresentavam uma incapacidade de relacionar-se. E ele chamou esse problema de distúrbio autístico, dentro dos autísticos do contato afetivo. Por que autístico do contato afetivo? Vou falar para vocês. Porque a maior dificuldade do autista é ele se relacionar. É ele estar em comunicação com alguém. Esse é o maior contato. Eles possuem dificuldade de olhar no seu olho. Eles possuem dificuldade de manter uma relação de troca de olhares por situações do córtex frontal deles. Porque o córtex frontal é que capta imagens. Se ele é incapaz de olhar nos seus olhos, ele é incapaz de aprender pela socialização. Ele é incapaz de aprender o que você tem a transmitir, porque ele não te olha, ele olha para baixo, ele olha para o lado, ele olha para cima. Aí a pessoa vai falar assim, nossa, mas esse menino é sem educação. A professora, esse menino não me respeita, eu falo com ele, eu olho para ele nem para mim ele olha. É assim que na escola acontece, é assim que em casa também acontece. Mas não é porque ele não quer, é porque o que ele traz dentro dele de informação, são milhões de informações que ele não consegue olhar para você. Porque se ele olhar para você, ele não vai conseguir transmitir para você os milhões de informações que ele tem na cabeça dele. Então, ele prefere se esquivar. Depois de Kanner, de 1943, veio as dificuldades que Kanner pontuou dentro do autismo. Dificuldade de relacionar-se com outras pessoas, desvio de linguagem caracterizado por atraso na aquisição da linguagem, a ecolalia, o mutismo, que o pronome reverso, eles utilizam muito o pronome reverso, refere-se a si mesmo como você vai, você foi. Eles têm muito esse hábito, a lateralidade. Quando a criança nasce,
e você começa a trabalhar com essa criança, a coordenação motora dessa criança, que você dá algo para ela segurar, um chique-chique, alguma coisinha para ela segurar, ele não mantém esse seguro, porque ele está sempre movimentando as mãos. Eles preferem olhar e brincar com as próprias mãos do que com qualquer outro objeto. A lateralidade, eles caem, eles escorregam com muita facilidade, porque eles têm dificuldade na coordenação motora. Isso lá em 1938, Carner já estava analisando esses processos. Só que tem uma coisa que eles têm melhor do que qualquer um de nós. É uma memória excelente. A memória deles é uma coisa fora de sério. Eles têm uma capacidade de guardar datas, de guardar nomes, de guardar endereço, de guardar tudo. É tanto que lá na nossa casa, quem é a minha memória é o Arthur. Muitas pessoas nos conhecem. E a gente conhece muitos, mas a gente esquece o nome, a gente esquece de onde é. E às vezes a gente encontra com alguém e ele está perto de mim e fala, Arthur, quem é? Aí, é fulano, mamãe, de tal e tal lugar. Ah, sim, obrigada. Ah, irmã, quanto tempo. Mas foi ele que me lembrou. Mamãe, é ciclano, é beltrano. Então, ele tem essa facilidade. E se você conversar com ele, ele vai saber mencionar para você a Bíblia como ninguém. Porque ele já leu a Bíblia também. Ele já leu a Bíblia e sabe versículos por versículos ali. Em um determinado momento, ele era bem menor, né? E nós estávamos em uma festividade com alguns amigos. Uma festividade íntima, um churrasquinho. E lá eles estavam conversando sobre a palavra de Deus. Os irmãos conversando. Aí um irmão pegou e falou assim, pois é, mas o que não existe perdão é você blasfemar contra o Espírito Santo. Aí ele veio e falou assim, mas espera aí, lá no livro tal, no capítulo tal, no versículo tal, está dizendo que se nós arrependermos de coração, Deus nos perdoa. Então, como que não tem? Aí até, eu falei com o irmão, agora é você que vai explicar para ele essa situação. Não deixa ele voltar para casa com essa situação. Mas aí o irmão explicou para ele direitinho. Se a pessoa sentiu o arrependimento, é porque ela tem o Espírito Santo. Se ela não tivesse o Espírito Santo, ela não sentiria o arrependimento. E aí ele concordou. Mas para você fazer ele concordar, você precisa provar, com muita certeza. A memória é maravilhosa. E nos deixa em situação difícil, porque se a gente fala alguma coisa e depois você quer desfazer aquilo que você falou, você não consegue desfazer aquilo que você falou. Nem tenta, porque, como diz, a casa cai. Então, você tem que ser firme, você tem que saber muito bem o que você fala. As atividades repetitivas estereotipadas. O que são essas atividades repetitivas e estereotipadas? Ele pergunta a mesma coisa muitas e muitas vezes. Ele volta ao mesmo assunto muitas e muitas vezes. Ele vai perguntar para você, se ele fizer amizade com você, umas 30 vezes a mesma coisa. E se você não der a mesma resposta, ele vai falar com você assim, aqui, mas aquele dia você falou isso e isso, você está mudando sua posição? Então, tem essa situação, o estereotipado. O que é o estereótipo? É aquilo ali que vocês estão vendo com ele. Movimenta muito o braço, movimenta muito a mão, anda na ponta do pé, corre, morde o dedo. Quando ele está nervoso, ele morde o dedo. E pula muito. E quando ele está feliz, ele tem a mesma atitude. Ele morde o dedo, ele se balança, ele corre e pula quase que dessa altura. Então, assim, se às vezes se ele está ali correndo, é porque ele está muito feliz. Aí se eu chego para ele e falo assim, Arthur, menos, meu filho, menos. Mamãe, eu estou feliz. É a forma dele demonstrar felicidade. Então, isso foi o que já em 1938 já estava sendo estudado e colocado em nossos documentos, para que nós pudéssemos hoje falar que não é uma coisa nova, né? Tudo isso não é uma coisa nova. Desejo excessivo de manter ordem e rotina. Qual que é a situação específica do Arthur? 3 horas da tarde é a hora que ele lê a Bíblia
ora, ele ora o tempo todo, ele para e ora, ele para e ora. Mas 3 horas da tarde é a hora que ele lê a Bíblia e faz uma oração de joelho mais intensa. Um dia eu falei com ele um sábado, ô Arthur, vamos tomar um açaí? Era 2h15 mais ou menos, dava tempo para a gente ir, tomar um açaí e voltar. Não, não posso. Mas por que você não pode? Vamos lá. Não, 3 horas eu tenho minha oração, meu devocional. Você esqueceu? Filho, a gente vai e volta, dá tempo. Não dá tempo. É 3 horas, eu tenho que esperar dar 3 horas. Não tenta, irmãos, não tenta tirar daquele foco ali. É uma coisa que já está padronizada neles. E a gente não consegue mudar. Por mais que a gente tenta, se por um acaso nós temos um evento e temos que sair nesse horário, a gente vai e leva ele. Mas aí a gente já tem consciência de que ele vai ficar agitado, ele vai querer voltar logo para casa, ele vai querer, porque ele tem o compromisso dele e o devocional dele. Ele estuda, ele faz história. E ele tem as horas de estudo. E ele faz online, porque ele tem uma certa dificuldade de se manter dentro de uma sala de aula convencional. Então, ele faz online, que aí ele faz dentro de casa mesmo. De lá de casa, a gente consegue monitorar também. E aí, o que acontece? Ninguém tira ele de casa na hora da faculdade. Não, agora é minha hora, eu tenho que estudar. Então, eles são muito metódicos. A rotina para eles é uma coisa que para muitos é banal, para eles não é banal. Para eles é uma coisa extremamente normal. Depois, em 1944, veio uma nova definição da psicopatologia autista do contexto histórico. Qual que é essa? É a de Hans Asperger. Hans Asperger, ele era pediatra e diretor de uma clínica de criança da Universidade de Viena. O DSM-5, divulgado em maio de 2013, eliminou a síndrome de Asperger. Nós vamos chegar lá no DSM-5, eu vou explicar para vocês o que é o DSM-5. Eliminou a síndrome de Asperger e incluiu o espectro autista. Mas Asperger, ele deu sequência, aos estudos de Kanner, trazendo novas descobertas. Crianças com graves prejuízos social, com falta de empatia, baixa capacidade de fazer amizade, conversação unilateral, intenso foco em assunto de interesse especial, movimentos desordenados. Foram coisas que Asperger começou a analisar e trazer para junto das pesquisas de Kanner. Desajeitados, ele já coloca como desajeitados, porque eles são desajeitados. Padrões observados predominante em meninos. Asperger trouxe essa nova descoberta, que a situação do autismo predominava-se em meninos. E nós podemos observar, nós vamos ver isso lá na frente, porque eu trouxe para vocês isso aqui também, que o número de meninos autistas é muito maior do que o número de meninas. Mas alguns estudiosos, eles dizem que é porque a menina, ela mascara mais o sentimento, ela tem mais condições de esconder o que ela está sentindo. E o menino não. Mas, dentro de um contexto de muitas pesquisas, não é bem assim. É por questão masculina mesmo, por questão do gene masculino, é onde está essa deformidade que faz com que nasçam mais meninos autistas do que meninas. Nós vamos ver isso lá, que Asperger já havia descoberto isso lá em 1944. Uma linguagem rabuscada, alguns sem atrasos em linguagem e alguns com a linguagem rebuscada. Tem alguns que falam perfeitamente. Tem alguns que não falam perfeitamente. E tem aqueles que não falam nada. Mas aí nós vamos ver porque entram os níveis do autismo. O nível 1 de suporte, o nível 2 de suporte e o nível 3 de suporte. Quando a gente estuda o autismo, aí muda-se muito a nomenclatura
estudioso por estudioso. Mas eu vou dizer para vocês, é a mesma coisa. Só muda-se a nomenclatura. Aí fala, ai, não pode se falar mais isso, ai, não pode se falar mais aquilo. Só porque mudou a nomenclatura, aí vira essa situação de que não pode. Pode sim. Desde que a pessoa que está falando está entendendo o que é que você está querendo dizer, não tem problema. É nível 1, nível 2 e nível 3. O que a gente descobre entre esses 3 níveis é maravilhoso. Eu descobri que o nível 3, ele pode tornar-se nível 1. O nível 3 é aquele nível que não fala, não verbaliza, ele se bate o tempo inteiro, ele bate a cabeça no chão, ele bate a cabeça na parede, ele se morde. Eu dei aula para um aluno que eu precisava vestir, sabe, tipo quando você treina cachorro, e o cachorro morde no seu braço assim, você treina? Então, nós vestíamos uma manga de camisa daquele jeito. Por quê? Porque essa criança mordia mesmo. Do nada. Ele estava lá, sentadinho. Se você falasse, terminou a atividade, amor? Ele já olhava para você, sai de perto. Ele já olhava e você já sai. Porque ele olhava e já te mordia. Mas ele não mordia na intenção de te machucar. Ele mordia na intenção de te falar que ele já tinha terminado. Ele não sabia falar, eles não sabem verbalizar. Então, isso, para uma escola, né, para os professores entenderem que isso é normal, é preciso de um estudo muito criterioso. É preciso que vocês, professores, busquem muito estudar para poder entender essa condição. Eu sou coordenadora pedagógica de uma escola. E na minha escola, depois que eu entrei para a escola, assim, os pais se achegaram muito a mim, porque eu já cheguei mostrando para eles a minha condição, mostrando para eles que sou mãe atípica, que tenho um filho especial. Então, esses pais se achegaram de uma forma muito maravilhosa. E eu posso ajudar professoras lá dentro da escola, porque eu sei, é culpa delas? Não, não é culpa delas. Nenhum professor nasceu falando assim, eu vou formar para dar aula só para autista. Não. E como é uma situação que nós estamos começando a encher as escolas agora, está todo mundo despreparado. Então, todo momento tem alguém na minha sala. Cleide, eu não estou dando conta. Cleide, pega aquele menino. Cleide, tira aquele menino da minha sala, pelo amor de Deus. Calma, calma. Vou lá, busco a criança que eu digo já é um adolescente de 13 anos, de 14 anos, de 12 anos, de 10, de 7. Levo ele para a minha sala e começo a conversar. E aí, o que está acontecendo? O que foi? Vou buscando, vou acalmando, vou trazendo. Vamos para a sala? Vamos voltar ao normal? Vamos. Aí vai para a sala e volta ao normal. Porque é uma situação que requer muito carinho. Muito. E uma professora está na sala com 30 alunos, ela não tem essa condição de parar e dar esse carinho. Não tem. Né? Não adianta a gente também querer exigir uma coisa que é do nível do impossível. Por isso é importante ter nas escolas pessoas especificadas para trabalhar com essas crianças. E lá nessa escola o menino mordia mesmo. E virava e rebentou minha correntinha, tirou o brinco da minha orelha, chegava toda roxa, falei, eu que sou mãe de uma criança atípica. Cheguei na direção, falei, não vou ficar. Mas, Cleide, por que você não vai ficar? Olha, a carga está muito pesada para mim. Em casa, eu tenho uma situação. Eu chego aqui para lidar diretamente com essa situação, eu sinto muito. E aí eu saí. Eu, com toda a minha formação, fui coordenar. Coordenar, para mim, é muito mais fácil. Né? É muito mais fácil do que estar na sala de aula com essa situação. Entendo os professores, entendo a igreja, entendo todas as pessoas que convivem. Porque só quem vive na pele sabe como é lidar com esse tipo de situação. E existe um documento, que é o Manual Diagnóstico, lembra que eu falei do DSM? É o Manual do Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais. Esse manual, se todos nós tivéssemos condição de ler esse manual, de estudar esse manual, ele vem trazendo para nós informações sobre o autismo,
tanto na área da legislação, quanto em todos os aspectos de vida da criança. É um manual que a gente precisa seguir à risca. Ele é renovado de 10 em 10 anos. Agora, saiu o novo DSM-5, agora em 2024. Saiu o novo DSM-5. O contexto histórico do DSM. Em 1952, como que nós chamávamos o autismo? De esquizofrênico. Ah, não. Autismo é uma coisa nova. Autismo começou agora. Não. A descoberta dele já existe. Só que as pessoas não tinham a sensibilidade de analisar. Eles eram tidos como esquizofrênicos. Sabe aquelas pessoas que eram amarradas? Eles eram amarrados, eles eram amordaçados, eles não tiravam-se eles do convívio social. Por isso, a dificuldade deles conviverem. Se tivesse deixado com que eles convivessem no social, eles tinham se reabilitado com mais rapidez. Não teria demorado esse tempo todo. Mas era muito mais fácil amarrá-los, amordaçá-los, trancá-los dentro de um quarto, trancar dentro de um local escuro, levar para ambientes onde eles eram maltratados, batiam de régua de madeira, porque eles gritavam muito, batia com madeira, batia com arame, era como se fossem escravos dos antigos. Era da mesma forma, era tratado eles. No DSM de 1980, já começaram a tratar de uma maneira mais tranquila, porque eles começaram a perceber que eles conseguiam se desenvolver. Foram tirando grupos, né, colocando para conviver com as pessoas e começaram a estudar mais afinco, a buscar mais afinco. E no decorrer de muitos e muitos anos, né, nós conseguimos chegar em um contexto nosso agora, que eles podem se socializar, eles devem socializar. É necessário a inclusão, não só do autismo, mas o síndrome de Down, o TDAH. É necessário ele estar inserido junto do outro, porque o outro ensina para eles a convivência. Por mais que eles vão aprender com muito mais dificuldade do que uma criança normal, se é que existe normal, né? Porque os médicos falam que de perto ninguém é normal. Então, se é que existe essa normalidade aí, hoje, eles convivendo no nosso meio, eles conseguem socializar de forma mais equilibrada. Em 2013... Já? Rapidinho. Em 2013, nós vemos a categoria ampla. Já trouxe todo a explicação que nós precisávamos, né, dessa explicação para convivermos. Como eu tenho 10 minutos aqui, eu vou parar um pouquinho nesse assunto teórico e vou trazer um assunto prático para vocês guardarem e meditarem bem. Quando você, mãe, se engravida, você dobra seu joelho para fazer uma oração. O que você fala com Deus na sua oração? Vou para cá porque eu não estou olhando para cá. O que vocês falam com Deus na sua oração quando você engravida? Deus, me dá um filho saudável, que ele venha perfeito, que ele venha... Não tem problema se é menino ou se é menina, mas eu quero que ele seja saudável e que ele seja perfeito. Alguém dobra o joelho e fala, Deus, eu quero um filho especial. Deus, eu quero um filho com síndrome de Down. Deus, eu quero um filho com autismo. Deus, eu quero um filho com TDAH. É essa a nossa oração? Eu não ouvi. Eu não ouvi. Não. Ninguém faz essa oração. E aí, quando Deus nos dá um filho especial,
vem um problema muito sério. Sabe qual é o problema? É a aceitação. A maior dificuldade de nós encontrarmos tratamento e solução para os nossos filhos especiais é a aceitação. E se você, que é a mãe, se você, que é o pai, não aceitar, vai dificultar para você esse diagnóstico. Vai dificultar para você o auxílio dessa criança. Vai dificultar para você o inserir essa criança na sociedade. A dificuldade vai vir toda para você. Sabe o que acontece quando as mães têm filhos especiais? Elas fazem igual lá em 1930. Esconde eles dentro de casa. Tranca eles no quarto. Para de receber visita. Deixa de ir visitar. Por quê? Por quê, irmã Cleide? Sabe por quê? Porque muitas vezes nós, as mães, nos sentimos envergonhadas. Nossa, eu vou trazer aquela visita aqui na minha casa. E meu filho vai ficar correndo para lá e para cá. Ele vai ficar se mordendo. Ele vai ficar pulando, fazendo essas situações. O que eu vou falar para ela? O que eu vou justificar para ela? É assim ou não é? Ah, eu não vou levar ele na igreja, não. Eu não vou na igreja, porque os irmãos vão ficar olhando para ele. Vai ficar olhando para ele, olhando para mim, olhando para ele, olhando para mim. Os irmãos vão ficar fazendo cara feia, entorta o rosto, entorta a boca, entorta isso, entorta aquilo. E isso acontece. E isso acontece. Nossa, mas aquele menino chega lá na igreja, ele fica pulando para lá e para cá. Aquele menino sobe no púlpito, desce do púlpito, mexe no microfone, faz isso, faz aquilo. Já parou para pensar por que aquele menino mexe? Você já parou para perguntar para essa mãe: mãezinha, você precisa de alguma ajuda? Mãezinha, você quer que eu te ajude em alguma coisa? Eu percebo que ele é muito agitadinho. Você já fez isso? Não. Mas falar que o menino está impossível, já. Estou mentindo, igreja? Não. E isso é o que dificulta. Isso é o que dificulta as nossas crianças a serem inseridas na sociedade. A primeira dificuldade é a aceitação familiar. A segunda dificuldade é a aceitação da igreja. Porque muitas vezes a igreja age como aqueles irmãos agiram lá onde eu fui. Fala, esse menino é endemoniado. Esse menino tem espírito ruim nele, porque ele não para, fica para cima e para baixo. Espírito de porco esse menino. Não é. Não é. É uma questão que lá na cabecinha dele tem tanta informação, tem tanto parafuso lá dentro, e ele não consegue, de jeito nenhum, organizar a cabecinha dele. Ele não consegue organizar. Por isso ele mexe, por isso ele anda, por isso ele fala sem parar. Por isso. E hoje, eu quero falar para você, mamãe, não tenha vergonha de trazer seu filho para a igreja. Não tenha vergonha de apresentar seu filho em público. Seja você a pessoa que vai incentivar esse menino a conviver na sociedade. Seja você a incentivadora dessa criança a conviver com os demais. Eu sei que muitas vezes nós não somos nem convidadas para a festa de aniversário. Eu sei que nós não somos lembradas em nenhuma festividade externa, porque na igreja a gente é. Se tem um lugar que te abraça, é a igreja. Se tem um lugar que te aceita, é a igreja. Se tem um lugar que está de braços abertos para aceitar você e seu filho do jeitinho que ele é a igreja. Então não deixa de trazê-lo para a igreja. É aqui que você vai conseguir os melhores ajudantes da sua vida. As melhores pessoas para interceder por você durante o seu cansaço, durante a sua fadiga. É aqui que você vai buscar refrigério. E não deixa de trazê-lo, porque ele precisa aprender onde é a casa do Senhor. Onde ele consegue encontrar a aceitação de todos, porque nós somos libertos. Porque nós temos a mente de Cristo.
Então nós temos a capacidade de aceitá-los sem julgar e sem condenar. E eu espero que, se você é uma mãezinha especial, um papai especial, uma vovó, um titio especial, que você nessa noite abra sua mente de uma forma miraculosa, para você entender que aqui na casa do Senhor é o local onde o seu filho vai estar seguro. O Arthur, quando ele fez 15 anos, nós estávamos meio em dificuldade financeira. E eu falei com ele assim: filho, esse ano não tem como fazer um aniversário para você. Eu não vou conseguir fazer uma festa para você. Mas ele foi um menino inserido na igreja. Eu nunca deixei de levar, nunca. Ele falou para mim, sabe o quê? Mamãe, nenhum culto pode fazer para mim? Aleluia! Glória a Deus! Eu falei, um culto? Um culto, claro que pode. Nossa, você quer um culto de aniversário? Quero um culto de aniversário. Aí, falei lá na igreja com as irmãs do ciclo de oração, falei com a mocidade, falei com o dirigente, todo mundo se mobilizou e foi a melhor festa que o Arthur teve. Foi aquele culto de aniversário. A igreja lotou, os irmãos até começaram a rir do pastor, falou assim: ei, pastor, no culto do Arthur está vindo mais gente do que no seu. Foi um culto maravilhoso. Todos os irmãos das congregações onde nós já havíamos passado estavam ali. Foi um culto maravilhoso. Foi o melhor aniversário dele. Então, o que eu deixo para você, para fechar esse momento: não tenha vergonha de trazer o seu filho para a casa do Senhor. Não tenha vergonha de segurar na mão dele e falar: ele é meu filho. E não tenha vergonha de defendê-lo também. Porque nós precisamos aprender a defender os nossos filhos também. Viu, igreja? Então, que Deus continue abençoando vocês grandemente. E amanhã eu vou dar seguimento. E prometo que amanhã eu corro para dar todos os assuntos necessários. Amém? Que o Senhor continue abençoando. Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Amados irmãos, primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade de poder estar juntos novamente. Graças a Deus pela sua bondade, pela sua maravilha, pelo seu amor. E graças a Deus pela vida de cada um de vocês, também através da pessoa do pastor GG, sua família, demais ministros. Agradecido pela referência que nos tem para convidar-nos para estar novamente aqui com vocês, e espero ser bênção naquilo que vou compartilhar. Amém? Estão felizes? Amém. Quero agradecer a Deus também pela irmã que esteve falando sobre autismo. Graças a Deus pela vida da irmã, seu esposo, por trazer mais consciência. Eu me lembro que eu estava num culto e havia um menino que dava a vira cambota, para lá, para cá, subia, me tocava o terno. E eu fiquei, abracei, beijei a cabeça dele, e ele foi de volta, veio de volta. Quando terminou o culto, veio o casal com o menino e disseram: pastor, nós não somos crentes, mas o que o Senhor fez com o nosso filho esta noite nos impactou o coração. É a primeira vez que um pastor não reprocha o nosso filho de estar dando vira cambota no culto. Então, antes de dizer que está endemoniado, algo por estilo, pede a Deus, não seja carnal, pede a Deus discernimento de espírito. E aí vai ser maior a bênção. Amém? Diga comigo, agarre tua Bíblia e diga comigo: eu sou
o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Agora fala para teu vizinho e diga: esse sou eu. Tem cuidado. Livro de Josué, capítulo número 1, versículo número 5. Josué, capítulo número 1, versículo 5. Vocês sabem que eu sou argentino, tá? E só 3 palavras eu sei falar bem. Eu quero comer, eu quero dormir e eu quero dinheiro. Josué capítulo 1, verso 5. Ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte, é corajoso, porque tu farás que este povo heredar a terra que, sobre juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desviarás, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes, mediante medite de dia e à noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Eu vou falar 3 temas hoje. Eu vou falar teu chamado, amanhã teu ministério e amanhã, segunda parte, a tua mensagem. Diga comigo: o meu chamado, o meu ministério e a minha mensagem. Eu acho, pessoalmente, que de todos os homens e mulheres que foram chamados na Bíblia, ninguém teve o privilégio de ser chamado num contexto de tantas palavras bonitas e palavras inspiradoras, palavra de ânimo, como Josué. Imagina o chamado de Josué: eu estarei contigo, não temas, a terra que eu prometi, tu vai dar de heredade. Não tema, assim como tive com Moisés, estarei contigo. Onde coloca a planta dos teus pés será terra abençoada. Não tema, seja forte e corajoso, e guardes toda a palavra da lei, porque ninguém te poderá fazer frente. Assim como tive com o teu servo Moisés, também estarei contigo. Eu acho que são poucos que recebem um chamado nesse contexto. Porém, este homem, quando a gente vai nas Sagradas Escrituras, ele foi um rapaz que trabalhou de 30 a 40 anos servindo a Moisés. E logo quando ele tem 70 a 80 anos de idade, vem a chamada depois da morte de Moisés. Porém, a Bíblia nos fala que quando morreu Moisés, veio a palavra de Deus a Josué. Essa palavra é a palavra dabar. E a palavra dabar significa revelação
das intencionalidades de Deus. Em outras palavras, o que está recebendo Josué é que está, nesse momento, recebendo as intenções do coração de Deus, revelado na pessoa de Josué. Josué está dizendo: Deus me está revelando quais são as suas intenções. E a intenção de Deus era introduzir na terra da promessa. Por isso, quando vou na Bíblia, amados irmãos, e leio o livro de Pentateuco, eu acho em Josué 7 eventos que antecipam a entrada da terra da promessa. Quando vai a Josué capítulo 1, a gente não vê toda a experiência. Porém, a primeira experiência de Josué está em Êxodo capítulo número 17, num contexto de obediência. E a partir dali, até o fim do livro de Deuteronômio, o 5º livro do Pentateuco, Josué tinha 7 experiências ministeriais. É dizer que quando Deus chamou a Josué, para Josué meter a nação de Israel na terra da promessa, Josué já tinha um currículo ministerial. Josué não era um caído, Josué não era um desprovisto, Josué não era um inexperto. Ele teve experiência que antecederam a Josué capítulo 1 e foram 7, e nessas 7 experiências ele amadureceu espiritualmente, e no tempo certo, no momento certo, Deus disse: agora tu vai introduzir a minha nação na terra da promessa. Só veio um chamado quando tu tem um currículo ministerial e está adaptado para o chamamento de Deus. Se tu não tem uma história e um currículo, é difícil que Deus, porém Deus disse, e a primeira coisa que vocês têm no material é que Josué recebeu um chamado para obedecer. Eu vou repetir, Josué recebeu um chamado para obedecer. A Escritura diz: não te mandei eu. Onde começa um chamado para Josué desta temporada? Começa com a obediência. E a obediência, amados irmãos, é a plenitude que leva a uma vida de consagração, de aceitar a voz imperativa de Deus contra pronóstico e contra toda corrente que pode falar em contra, pero uma das experiências mais grandes, desde o princípio até o final da vida de Josué, Josué sobressaiu, não por ser um grande pregador, não por ser um grande orador, a vida de Josué, desde o princípio até o fim, sobressaiu pela obediência. E a palavra obediência significa escutar com inteligência. Então, quem são os que obedecem? São aqueles que ouvem, pero com inteligência. Quando ouve e não é inteligente, é desobediente, porque não tem inteligência naquilo que está ouvindo. Se Deus disse, estarei contigo, Ele vai estar contigo. Se Ele diz, farei milagre, Ele vai fazer milagre. Em outras palavras, não seja um tolo, seja um ouvidor inteligente, porque no ouvido da obediência, da inteligência, Deus fará proeza para teu chamado ministerial. A obediência é a plenitude, obedecer, apesar das circunstâncias adversas, apesar dos ventos contrários, apesar de todo o que Josué teve que enfrentar, ele foi obediente. E hoje, mais que nunca, a igreja precisa de novos líderes, pero líderes que aprendam a obedecer a voz de Deus. Quando Deus fala, está falado. Quando Deus diz,
está dito. Quando Deus anuncia, está anunciado. Só me sobra obedecer aquilo que Deus tem falado. O êxito do teu ministério não está na elegância dos teus sermões bem pregados. O êxito do teu ministério não está na retórica, na oratória, não está na hermenêutica, não está na escatologia, não está no seminário que tu tens feito. O êxito do teu ministério está em aprender a obedecer a voz de Deus. E quando obedece, Deus assina debaixo os teus benefícios espirituais. Se não pode dizer amém, diga comigo, ai, ai, ai. Vivimos uma geração e um mundo onde a desobediência, todo mundo desobedece. Filho desobedece aos pais, filho desobedece às mães, filho que desobedece aos avós. Por todo lado, desobediência. Na internet tem até novelas que ensinam a desobedecer, e parece que isso está afetando a igreja, mas se é algo que a igreja aprende, é estar debaixo da obediência do Rei dos Reis, Senhor do Senhor, Jesus, a seu nome de glória. E ali debaixo, obedecendo a Deus, Deus fará milagre para ti. Mas não só obedecer. A segunda coisa que Deus chama é que tu seja esforçado. A Bíblia diz: talmente se forte. Deus não quer ministro gelatina. Deus não quer ministro sopa de galinha. Deus não quer ministro mingãozinho de abóbora. Deus não quer ministro xaropinho. Deus quer ministro forte, corajoso, fortalecido, que não tem medo, que não tem timidez, que diz: eu me vou esforçar até que Deus leve de glória em glória. O que há nesse mundo afora de ministro frouxo? Brasil tem mais de 120 mil pastores. Mais de 120 mil pastores. Mas esforçados. Porque diz ser forte. As 3 áreas da tua vida tu tem que fortalecer. E nesta escola bíblica tu vais ser fortalecido nas 3 áreas da tua vida. Primeiramente, tu vais ser fortalecido na tua vida física. Porque Deus diz: ser forte, porque tu vais heredar a terra. A segunda fortaleza é a fortaleza emocional. Não temas. E a terceira fortaleza é a fortaleza espiritual. Só faça conforme está no livro da lei. Eu profetizo sobre a igreja nesta noite: haverá vigor físico, vigor emocional e vigor espiritual aos líderes da igreja de Jesus. O que há de gente frouxa? Tem tantas palavras em espanhol que não sei como dizer em português, assim que vocês agradeçam porque não sei como dizê-lo. E eu acho que vai ser melhor, porque não quero errar aqui. Frouxeira. Nutella. Molezinho. Suavezinho. Tudo chique. Para com isso, homem. Deus falou para Josué e disse: Josué, eu quero um homem esforçado, eu quero um homem valentão, eu quero um homem que não tenha temor, eu quero um homem que não seja frouxo. Suavizando as coisas não é coisa de homem. Comer um mingãozinho de batatinha. Tudo livianinho, tudo suavezinho, tudo pequenininho.
não se esforça para nada e tudo está bem. E lá fora é um diabo, uns demônios que se fazem forte. Mas há uma igreja, Assembleia de Deus, de Nova Lima, Belo Horizonte, homens e mulheres fortalecida, que se esforçam e não temem. No século 21, eles pregam na fortaleza do Espírito Santo, eles cantam na fortaleza do Espírito Santo, eles oram na fortaleza do Espírito Santo, eles se ensinam na fortaleza do Espírito Santo. Vai dando glória à igreja de Jesus, esforçado. Deus te chama para que tu obedeça, mas também Deus te chama para que tu seja esforçados. Pastores, eu fui numa igreja, aí de noite o pastor falou comigo e disse: pois é, irmão Martim, um gauchão, hoje à noite eu não vou ir no culto com o senhor. Tá bem, pastor. Eu disse: aconteceu algo, pastor? Ele disse: estou cansado. Está cansado? Sim, estou cansado. Aí eu disse: posso saber porque o senhor está cansado? Ele me disse: eu fui 70 quilômetros hoje levar a ceia do Senhor e voltei, ida e volta 240 quilômetros. Aí eu perguntei: o senhor foi a pé? Aí ele me disse: não. Eu disse: foi a bicicleta? Não. Foi montado numa jégua? Ela disse: não. Aí disse: como o senhor foi? Aí ele abriu a garagem e mostrou. Posso mandar aqui isso não é publicidade não. Um Chevrolet Astra, chique demais, brilhava por todo lado. Eu digo: teu carro não está cansado. O senhor está cansado. Frouxeira. Amados irmãos, Deus quer chamar Josué obediente e esforçoso. Não há espaço e não há lugar para gente frouxa no ministério de formação. O diabo e o inferno estão se fortalecendo, mas a igreja se está antecipando, porque quando eles vêm, a igreja já está fortalecida no poder de Deus. Arruma teu corpo aí nessa cadeira, glória a Deus. Frouxeira. Pablo usou uma palavra dizendo: ninguém homem frouxo. Sabe qual diz a palavra frouxo em grego? Malakai. E a palavra malakai diz homem molezinho. Diga comigo: corajoso. É a terceira verdade, corajoso. Deus te chama para que seja corajoso. O que significa corajoso? Olha, corajoso, amados irmãos, é aquele homem que não carece de nenhuma maneira de tomar decisão com valor. Então, corajoso é aquele que tem um caráter vigorizado, fortalecido e que está disposto a não negociar os seus valores espirituais. Vou repetir: não vai negociar os seus valores espirituais porque é corajoso. Agora, Josué foi um líder político, foi um líder religioso e foi um líder militar. Agora, um homem sem ser corajoso, abarcar as três áreas, política, religião e militar, só pode que Josué em nenhum momento tremeu a mão.
e frente às adversidades que colocava em jogo a moralidade e os princípios estabelecidos na palavra, ele disse para o povo: eu e a minha casa serviremos o Senhor. Não me escutaram. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Esse homem corajoso é remar contra vento, é nadar contra a corrente, é ir contra a filosofia e os pensamentos, onde coloca em risco a moralidade e os valores cristãos que hoje, por todos lados, já seja nas redes sociais, já seja em canal de televisão, já seja na educação, estão colocando medo. Mas levanta-te no poder de Jesus, homem e mulher, e defenda dizendo: eu e a minha casa serviremos o Senhor. Seja corajoso. Diga comigo: obediente. Eu não estou pregando para aposentado. Diga comigo: obediente, esforçado, corajoso. Pergunto: acaso o livro que leva seu nome, porque estamos falando de Josué, e o livro onde há a história dele, como se chama? Livro de quê? De Josué. Agora, se Josué seria sopa de minhoca, ele nunca livraria um livro o nome dele. Homens frouxos não podem levar nome de livro. Por que o livro se chama Josué? Porque ele meteu o povo na terra da promessa. Porque ele dividiu a terra para os herdeiros. Porque ele falou discursos morais. E porque ele disse: vocês devem honrar a Jeová Deus que tem dado esta terra. Ele falou com coragem e foi tão corajoso e tão esforçado que o nome do livro leva o nome de Josué. Josué foi esforçado. Dá uma salva de palmas para Jesus nesta noite. Amém. Irmãos, e a Bíblia diz, capítulo 12, verso 24, diz que ele submeteu, que ele conquistou, que ele dominou, que ele arrasou, que ele desarraigou, que ele humilhou, que ele foi vencedor sobre 31 reis que habitavam na terra da promessa. 31, nenhum nem dois. Porque ele tinha a coragem e ele era um homem esforçado. A quarta, são só 5. Não desmaie. Diz a Escritura: nem fique assustado. Nem fique assustado. Há uma versão que eu estive lendo em português que diz apavorado. E a palavra apavorado significa muito assustado. E Josué disse: não fique apavorado, não fique assustado, não esteja cansado, porque tu vai meter. Oiga, muitas vezes tu vai ficar tentado a deixar tudo, e o diabo te toma você para praticar os seus tiros maliciosos, para que tu te desanime, para que tu esteja cansado, para que tu baixes o braço, para que tu diga: isto não dá mais, aqui já não vai mais, já tenho o ministério
meio cansado, agotado, estou retrocedendo, já tenho medo, estou apavorado, estou assustado. Esta noite há um bautismo do Espírito Santo sobre na tua vida, e o Espírito te vai encorajar para que tu siga trabalhando na obra do Senhor. Faça aquilo que tu tens que fazer pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Nunca te desmaie. Nunca estés assustado. Porque Deus faz milagre a favor de vocês. Deus não te deu espírito de covardia, senão de poder, de domínio próprio. E esta noite Deus anula tudo aquilo que tu estás temendo. Deus fala uma e outra vez: não temas, meu servo. Não te espante diante dele, porque eu estarei contigo. Não desmaie, porque eu estarei contigo. Se é algo que a igreja deve aprender, que o diabo já foi vencido na cruz, que já foi derrotado na cruz. Não podemos ter ministros cansados, igrejas cansados, professores das escolas bíblicas cansados, obreiros da congregação cansada, que não vê o trabalho crescer, que se estão desanimando, e esta é uma palavra profética e reveladora para esta escola bíblica. Deus está agindo em algum coração aqui nesta noite, que ha pensado até parar, porque a igreja não tem crescido. Esta noite Deus diz: não te assuste, não esteja intimidado, eu estou contigo. Levanta a tua mão para o céu e louva a Deus nesta noite. Levanta a tua mão para o céu e louva a Deus. Deus, levanta e louve. Deus te chama para obedecer. Deus te chama para esforçar-se. Deus te chama para ser corajoso. Deus te chama para que não esteja intimidado com as ameaças do diabo, com as ameaças de Satanás. Não temas, não temas, não temas, não temas. Levanta-te neste tempo e diz: pregarei, abrirei minha boca, falarei a palavra, orarei por os doentes, chamarei os inconversos à salvação. Deus está comigo. Só crê na palavra de Deus, que Ele prometeu, Ele fará. Uma mãe olha para a filha pequena e diz: filha, vamos no culto hoje, porque o culto hoje é orar por chuva. Aí quando saiu para fora a mãe, a menina saiu com um paraguas, saiu com um guarda-chuva. Aí a mãe, renegando para a filha, diz: filha, o que é isso? Ela disse: eu vou levar o guarda-chuva, o paraguas. Aí a mãe disse: pero se não está chovendo. E ela olhou para a mãe, deu uma risadinha e disse: mas vamos orar por chuva. E pode ser que voltemos com chuva. Porque Deus prometeu e Deus faz. Então prepara-te, porque aquelas tuas orações já pegaram essa. Pode dar glória a Deus nesta noite. Músico. E aí, a quinta coisa que Deus te chama, e estou terminando, é que tu confie. Levanta a tua mão e diga comigo: obedecer, esforçado, corajoso, não desanimado e confiando. Fala para o teu vizinho: esse sou eu. Músico, tem músico ali, tecladista. Diga, fala e diga: esse sou eu. Saca peito aí.
acomoda um pouco, limpa a garganta e diga: esse sou eu. Eu sou, é o que Deus está chamando. Eu encaixo nessa pregação. Eu estou nessa pregação. Eu sou parte dessa pregação. Eu sou Josué, porque vou confiar no Deus da glória. Dá glória a Deus nesta noite. Eu confio. Porque o texto diz: Jeová, seu Deus, estará com você onde quer que você for. Deus estará contigo. E eu confio nessa palavra. Pode louvar a Deus nesta noite. Pode louvar a Deus, pode louvar a Deus. Aleluia, aleluia. O Espírito de Deus está aqui nesta noite. Ele chama você. Seja homem e mulher de coragem. Seja homem e mulher esforçada. Seja homem e mulher obediente. Seja homem e mulher que não desmaie no intento. Tu não está intentando e tu não vai fraquejar. Tu não vai perder a vitória. E tu vai confiar contra todo. Porque quando Deus está contigo, quem será contra você? Se Deus falou, está falado. Levanta a tua mão para o céu e glorifica a Deus. Todos, 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 fique de pé. Levanta a tua mão falando em línguas estranhas. Noite de poder, noite de glória, noite de unção, noite de vitória. Ele está aqui nesta noite. Ele está aqui esta noite. Ele está aqui esta noite. Aleluias. Levanta a tua mão e louve a Deus. Não tenha medos. Não tenha medo. Aleluia, aleluia. Todos, todos, todos. Mão levantada, louvando a Deus. Deus vai fazer milagre na tua vida esta noite. Tudo aquilo que tu estavas temendo, todo temor vai embora hoje. Todo temor vai embora hoje. Toda fraqueza vai embora hoje. Mãe, a tua oração vai ser vigorizada. Pai, a tua oração vai ser vigorizada. A tua mensagem vai ser vigorizada. A tua congregação vai ser vigorizada. A tua conquista vai ser vigorizada pelo Espírito de Deus. Pode levantar tua mão e soltar, porque Deus está quebrando. Sinto no meu espírito esta noite que Deus está quebrando coisa na tua vida. Aleluias. Todos, todos. Quanto Josué de Deus quer vir para o altar aqui esta noite? Saia do teu lugar correndo e venha, eu quero orar com você. Deixa teu lugar agora, vem, vem, Deus te abençoe. Todos, todos, todos. Vem para o altar de Deus. Vem para o altar de Deus. Vem para o altar de Deus, líderes, pastores. Deixa teu lugar agora, deixa teu lugar agora. Vem correndo, vem correndo, vem correndo.
Se seria eu, já estaria aqui na frente do altar. Vem correndo, Deus quer abençoar a tua vida. Deus quer abençoar, Deus te quer abençoar. Aqui da minha direita, deixa esse lugar e vem correndo. Deixa agora, deixa agora. Mãe, pai, filho, vem, vem, vem. Vem correndo. Vem correndo, te convido em nome de Jesus. Há mais pessoas que tem que passar. Vem correndo, quero orar com você nesta noite. Quero abençoar a tua vida. Quero abençoar a tua vida. Em nome de Jesus. Noite de vitória. Vem, vem, vem. Mais, mais. Vem ligeiro, vem ligeiro. Deixa teu lugar, homem, vem para o altar. Vem mãe, vem pai, vem tio. Vem vovô, vovó. Vem, vem correndo. Deixa. Deus te abençoe. Há mais gente, há mais gente. Estou contigo, ó meu filho. Todo orando, todo orando. Nunca te deixo sozinho. Vem para o altar. Não temas. Vem mãe orar por teus filhos. Sempre zelo. Vem mãe orar por teus filhos. Vem pai orar por teus filhos. Não me esqueça. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Vem ligeiro, vem ligeiro, vem ligeiro. A glória de Deus está. Não abandones meu amparo. Aleluia, aleluia. Deus abençoe. Eu sou o Deus que te guardo. Pois provei Deus abençoe, Deus abençoe. do meu